Os inimigos dele o amarraram e o deixaram nos trilhos do trem para morrer. Até que uma garota pobre correu para salvar a vida dele. Laura Mendes ouviu o trem de carga antes mesmo de sentir a vibração. A composição das 5h47 da manhã, que cortava o distrito industrial de Contagem, sempre estava no horário, e a aproximação dela vibrava pelo asfalto rachado debaixo dos seus tênis gastos. Ela estava atrasada para o turno de abertura no restaurante do seu Manuel, cortando pelo pátio ferroviário como fazia todas as manhãs, para economizar 10 minutos de caminhada. A escuridão do amanhecer pressionava contra a pele dela enquanto ela corria passando por contêineres enferrujados e equipamentos abandonados, com a respiração formando névoa no frio de janeiro. Foi então que ela viu ele. Um homem amarrado nos trilhos, com os braços presos atrás das costas, as pernas fixadas com abraçadeiras industriais e uma mordaça enfiada na boca dele. Mesmo na luz fraca dos postes distantes, Laura conseguia ver o sangue. Tanto sangue encharcando a camisa social cinza rasgada dele. O rosto dele estava inchado, um olho quase fechado, mas o outro olho, aquele olho, encontrou o dela com uma intensidade desesperada e feroz. O apito do trem gritou, talvez a 1 quilômetro de distância, talvez menos. O treinamento de técnica em enfermagem que Laura tinha feito entrou em ação antes que o cérebro dela pudesse processar. Ela largou a bolsa e correu, com os dedos tremendo nas abraçadeiras enquanto o coração martelava contra as costelas. Fica quieto. Ela ofegou, mesmo que ele já estivesse quieto, sem poder se mexer, só conseguindo observar ela com aquele único olho bom enquanto ela trabalhava freneticamente nas amarras dele. As abraçadeiras eram de grau industrial, projetadas para segurar contêineres de carga. Os dedos dela escorregavam no sangue, dele ou dela. Ela não conseguia dizer. O trem estava mais perto agora, com o farol cortando a escuridão como um holofote procurando por eles. Laura puxou as chaves usando a mais afiada para serrar o plástico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A abraçadeira do pulso dele se rompeu. Ele imediatamente alcançou a mordaça, arrancando ela da boca enquanto Laura atacava as amarras dos tornozelos dele. As mãos dele se juntaram às dela, os dois trabalhando com os segundos diminuindo. O chão tremia. A buzina do trem soou. O maquinista tinha visto eles, mas não conseguia parar. A física de toneladas de aço se movendo a 90 km/h tornava a intenção sem sentido. Vai! Laura gritou, puxando ele pelo braço. Eles tropeçaram juntos para fora dos trilhos, caindo com força no barranco de pedras enquanto o trem de carga passava rugindo por onde ele tinha estado deitado segundos antes. 60 vagões de contêineres trovejando. Perto o suficiente para que Laura sentisse o ar deslocado chicotear os cabelos loiros dela no rosto. Perto o suficiente para sentir o gosto de diesel e metal na proximidade da morte. Eles ficaram deitados nas pedras, ambos respirando com dificuldade. Laura rolou para olhar o homem que ela acabou de salvar e o encontrou encarando ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Mesmo espancado e ensanguentado, havia algo imponente nele. Traços fortes e marcantes, pele bronzeada, barba por fazer, um relógio caro no pulso dele, embora o mostrador estivesse rachado, e olhos castanhos escuros, agora que ela podia ver os dois claramente, que guardavam o tipo de intensidade que vinha de comandar e sobreviver. Você está bem? Laura perguntou estupidamente, porque obviamente ele não estava bem. Ele estava sangrando de múltiplos ferimentos. O rosto dele estava destruído e alguém tinha acabado de tentar matar ele da forma mais brutal possível. Você salvou a minha vida. A voz dele era rouca, sotaque mineiro carregado. Ele se sentou devagar, fazendo uma careta. Por quê? Por quê? Laura piscou. Porque você estava prestes a morrer. Você não me conhece. Você deveria ter continuado andando. Ele a estudou com intensidade perturbadora. A maioria das pessoas teria feito isso. Eu não sou a maioria das pessoas. Laura ficou de pé, tirando as pedras da calça jeans. A gente precisa te levar para um hospital. Você está muito machucado. Nada de hospital. Ele lutou para ficar de pé, balançando levemente. Nada de polícia, nada de autoridades de qualquer tipo. Bandeiras vermelhas agitavam freneticamente na mente de Laura. Você precisa de atendimento médico. Você pode ter hemorragia interna, costelas quebradas, uma concussão. Eu tenho pessoas que podem cuidar disso. Ele tirou um celular do bolso, de alguma forma ainda intacto apesar de tudo, e começou a digitar com uma mão. Mas primeiro,
Eu preciso do seu nome. Laura. Laura Mendes. E você é? Rodrigo Tavares. Ele falou como se ela devesse reconhecer o nome, como se o nome carregasse peso. Quando ela apenas olhou para ele sem expressão, algo quase parecido com diversão passou pelo rosto machucado dele. Você realmente não sabe quem eu sou. Eu deveria saber? Para o seu bem, provavelmente é melhor que você não saiba. Uma Fiat Toro preta apareceu do nada, os pneus fazendo barulho nas pedras. 3 homens saíram, todos brasileiros, todos se movendo com precisão militar. Eles cercaram Rodrigo Tavares, falando rápido em vozes baixas e urgentes. Um deles, mais velho com cabelos grisalhos, olhou para Laura com uma suspeita afiada. Chefe, quem é essa? Ele perguntou, a mão descansando em algo debaixo da jaqueta. Algo que os instintos espertos de rua de Laura identificaram imediatamente como uma arma. Ela salvou a minha vida, Marcelo. A voz de Rodrigo carregava autoridade apesar da condição dele. Ela está sob a minha proteção agora. Entendido? Chefe, a gente não conhece ela. Ela pode ser. Eu disse entendido. A temperatura pareceu cair 10 graus. Me leva para casa e alguém dá dinheiro para ela pela inconveniência. Eu não quero dinheiro, Laura disse com firmeza. Eu quero ir trabalhar. Eu já estou atrasada e não posso me dar ao luxo de perder esse emprego. Rodrigo Tavares se virou para ela, e apesar de tudo, do sangue, do inchaço, da dor óbvia, o sorriso dele foi devastador. Laura Mendes, você me tira dos trilhos do trem, recusa pagamento e se preocupa em chegar atrasada no trabalho. Ele pegou um cartão de visita, pressionou ele na mão dela. Quando você perceber em quanto perigo se colocou ao me ajudar, liga para esse número. Eu vou garantir que você esteja protegida. Perigo? Do que você está falando? As pessoas que fizeram isso comigo vão descobrir que alguém me salvou. Elas vão querer saber quem. Elas vão vir procurar. A expressão dele estava mortalmente séria. Me liga hoje ou eu vou te encontrar pessoalmente. Antes que Laura pudesse responder, ele estava sendo ajudado a entrar na Fiat Toro. Os veículos desapareceram tão rápido quanto tinham chegado, deixando ela parada sozinha no pátio ferroviário, com as mãos ensanguentadas, um uniforme rasgado e um cartão de visita que dizia simplesmente Rodrigo Tavares com um número de telefone embaixo. Laura olhou para o cartão, depois para os trilhos do trem onde um homem teria morrido se ela tivesse chegado 30 segundos mais tarde. O telefone dela vibrou. 7 chamadas perdidas do restaurante do seu Manuel. Ela estava agora 40 minutos atrasada. Xingando, ela pegou a bolsa e correu, enfiando o cartão de visita no bolso e tentando se convencer de que essa era apenas uma manhã estranha que iria desbotar em uma história estranha que ela contaria algum dia. Ela não fazia ideia de que a vida dela tinha acabado de ser dividida em antes e depois. O restaurante do seu Manuel ficava na esquina da Avenida Beira-Mar com a Rua das Flores, uma relíquia de 24 horas que servia o melhor pastel de camarão de Florianópolis e empregava pessoas que outros estabelecimentos não olhariam 2 vezes. Ex-presidiários, mães solteiras, imigrantes sem documentos e Laura, uma desistente do curso de enfermagem com R$47 mil em dívidas de empréstimo estudantil e sonhos que tinham morrido 2 anos atrás quando a mãe dela ficou doente. Você teve sorte de eu gostar de você, seu Manuel disse quando Laura finalmente entrou pela porta. Ele tinha 65 anos, catarinense de nascença, com as mãos marcadas por 40 anos trabalhando em fogões e um coração maior que a barriga considerável dele. Mas, menina, você parece que brigou com um trem de carga, perto o suficiente. Laura rapidamente trocou para o uniforme reserva no fundo, esfregando o sangue seco das mãos e tentando não pensar nas palavras de Rodrigo Tavares. As pessoas que fizeram isso comigo vão descobrir. Ela pegou o reflexo no espelho pequeno. 26 anos, pele clara que queimava fácil no sol, cabelos loiros naturais presos em um rabo de cavalo bagunçado, olhos verdes que tinham visto luta demais, cedo demais. Ela parecia cansada. Ela sempre parecia cansada. O movimento da manhã bateu forte. Pescadores, estivadores, operários de fábrica, enfermeiras do turno da noite do hospital 3 quarteirões adiante. Todos queriam café, ovos e alguém para sorrir para eles como se eles importassem. Laura era boa nisso. Tinha aprendido cedo que um sorriso genuíno podia transformar uma gorjeta de R$2 em 5, e esses reais extras significavam a diferença entre pagar o aluguel e não pagar.
Pedido pronto, Laura! Luiz gritou da cozinha. A mesa 6 precisa de refil. A mesa 3 quer molho de pimenta. E tem um cara no canto que está tomando um café há 20 minutos e não para de te encarar. A cabeça de Laura virou bruscamente. No canto do restaurante, um jovem brasileiro de jaqueta de couro, rosto cuidadosamente neutro, mas os olhos dele rastreavam cada movimento dela. Ele não era Rodrigo Tavares, mas algo na forma como ele sentava, alerta, pronto, gritava o mesmo tipo de perigo. Ela pegou a jarra de café, forçou a expressão a ficar agradável e se aproximou. Refil? Você é Laura Mendes. Não era uma pergunta. A mulher que estava nos trilhos do trem essa manhã. Laura apertou a jarra de café com força. Eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe. E você precisa vir comigo. Ordens do chefe. Eu estou trabalhando. Isso não é um pedido. E eu não sou alguma funcionária que você pode mandar. Laura se inclinou, a voz baixa, mas feroz. Eu ajudei alguém essa manhã. Só isso. Eu não quero dinheiro. Eu não quero envolvimento. Eu só quero fazer o meu trabalho. Então beba o seu café ou saia. Mas pare de me ameaçar no meu local de trabalho. Algo parecido com respeito passou pelos olhos dele. Você tem coragem. O chefe disse que você teria. Mas, Laura, você não entende a situação. Ao salvar Rodrigo Tavares, você pintou um alvo em si mesma. As pessoas que tentaram matar ele, a família Souza, já identificaram você. Eles sabem onde você trabalha. Eles estão vindo. Gelo inundou as veias de Laura. Como eles sabem? Câmeras de segurança na linha do trem. Eles não são polícia, então não precisam de mandados. Eles só precisavam checar as filmagens. Ele puxou o celular, mostrou para ela uma imagem congelada. Laura claramente visível, cortando Rodrigo livre. O coração dela afundou. Você tem duas escolhas. Vem comigo agora, deixa a gente te proteger enquanto a gente resolve isso. Ou fica aqui. E quando a família Souza chegar, e eles vão machucar todo mundo nesse restaurante tentando conseguir informações sobre Rodrigo Tavares. Laura pensou em seu Manuel, em Luiz na cozinha, em Carla, a mãe solteira que trabalhava turnos duplos para sustentar 3 filhos. Em todas as pessoas nesse restaurante que não tinham nada a ver com nada disso. Me dá 5 minutos, ela disse baixinho. Ela encontrou seu Manuel no escritório dele, explicou que tinha que sair, emergência familiar, não podia dizer mais. Ele olhou para o uniforme rasgado dela, para os arranhões mal cicatrizados nas mãos e tirou R$ 40 da caixa dele. Pega, e Laura, seja lá do que você está fugindo, toma cuidado. Eu não estou fugindo de nada, Laura disse. Eu só estou tentando manter as pessoas seguras. É assim que gente boa se machuca, seu Manuel disse tristemente. O prédio de apartamentos no centro de Florianópolis era do tipo de lugar que Laura só tinha visto em filmes. Portaria com mármore, elevador que exigia cartão de acesso, o tipo de silêncio que vinha de construção de qualidade e distância do barulho da rua. O jovem, ele finalmente tinha se apresentado como Marcelo, segurança de Rodrigo Tavares, a levou para a cobertura. As portas se abriram diretamente para um espaço que era mais galeria de arte do que casa. Rodrigo Tavares estava sentado em um sofá de couro, bandagens frescas visíveis debaixo de um roupão preto. O rosto dele limpo, mas ainda mostrando hematomas espetaculares. Um médico estava guardando os suprimentos médicos. Quando Rodrigo viu Laura, ele ficou de pé, fez uma careta, depois gesticulou para o médico sair. Você veio, ele disse quando estavam sozinhos, Marcelo posicionado do lado de fora da porta. O seu cara disse que eu não tinha escolha. Você sempre tem escolha, Laura Mendes. Mas eu estou feliz que você fez essa. Ele se moveu para um carrinho de bar, serviu 2 copos de uísque sem perguntar se ela queria um, entregou um copo para ela. Senta. A gente precisa conversar. Eu não bebo durante. Já é 12:00. Laura pegou o copo mesmo assim, as mãos ainda tremendo levemente de adrenalina. Quem é você? E não me dê respostas vagas. Se eu estou em perigo, eu mereço saber por quê. Rodrigo Tavares a estudou por um longo momento, depois assentiu. Justo. Eu administro as operações da família Tavares em Florianópolis e região. Importação, exportação, imóveis, casas de entretenimento, cassinos. Parte disso é legal, a maior parte não é. Meu território cobre o centro, as praias, o porto e os canais de transporte pela costa. Você é um gangster. A voz de Laura estava sem expressão.
Eu prefiro empresário com interesses diversos. Mas sim, minha família controla operações criminosas em Santa Catarina há 20 anos. E 3 meses atrás, uma facção rival, a família Souza, decidiu que eles queriam o que é meu. Então eles te amarraram nos trilhos do trem. Depois de me sequestrar do meu próprio bar, me torturar por códigos de acesso das minhas contas e me espancar até quase morrer. Os trilhos do trem deviam ser o final. Dramático, público, manda uma mensagem. O sorriso dele era frio. Exceto que você arruinou o teatro deles. Como eles te pegaram? Você claramente tem segurança, porque alguém dentro da minha organização me traiu. As palavras tinham lâminas afiadas. Alguém contou para o Souza onde eu estaria, quando eu estaria vulnerável, quais rotas a minha segurança faria. Alguém em quem eu confiava. Laura absorveu isso. E você acha que essa pessoa vai vir atrás de mim para terminar o que começou? Eu sei que vão. A família Souza não deixa pontas soltas. Você é uma testemunha. Você pode identificar eles se forem pegos. Mais do que isso, você os humilhou. Eles vão querer vingança. Ele se inclinou para a frente, a expressão intensa. Laura, você precisa entender. Esses não são bandidos de rua. Eles são treinados, organizados, e vão te machucar de formas que você não consegue imaginar para chegar até mim. Então eu vou para a polícia. Conto tudo. Contar o quê? Que você salvou um criminoso conhecido de outros criminosos? No melhor cenário, você fica enrolada em uma investigação federal que destrói a sua vida. No pior cenário, o Souza tem gente na Polícia Civil que vai garantir que você nunca chegue a depor. Ele ficou de pé. Foi até a janela com vista para a cidade e o mar. Eu estou oferecendo proteção, segurança em tempo integral, um lugar seguro para ficar, tudo o que você precisa até isso ser resolvido. E o que você ganha com isso? Ele se virou para encará-la. Paz de espírito sabendo que a mulher que salvou a minha vida está segura. E talvez, se você estiver disposta, informações. Que tipo de informações? Você viu eles. Os homens que me amarraram naqueles trilhos. Se eu te mostrar fotos, você consegue identificar eles? Laura pensou de volta na escuridão antes do amanhecer, no pânico, na corrida desesperada contra o tempo. Talvez. Eu não vi muito bem. Estava focada em te cortar livre. Qualquer coisa que você lembrar pode ajudar. Vozes, sotaques, tatuagens, cicatrizes. Os olhos dele prenderam os dela. Eu preciso saber quem eliminar. A forma casual como ele disse isso fez o sangue de Laura gelar. Eu não vou te ajudar a assassinar pessoas. Então me ajuda a proteger você e outras pessoas como você. A família Souza não vai parar comigo. Eles vão continuar avançando, machucando pessoas inocentes, destruindo negócios, a menos que alguém os empurre de volta. Ele se aproximou e Laura se viu congelada pela intensidade no olhar dele. Você me salvou por um motivo essa manhã. Talvez tenha sido instinto. Talvez tenha sido bondade. Mas aquela decisão nos uniu. Gostando ou não, você está no meu mundo agora. Deixa eu te ensinar como sobreviver nele. Eu preciso pensar. Você tem 30 segundos. Porque em 31 segundos, Marcelo vai me dizer que 3 veículos da família Souza acabaram de parar na frente do seu prédio no Estreito, o que significa que eles já estão se mexendo. Você pode confiar em mim, ou pode ir para casa e torcer para que eles só queiram conversar. O telefone de Laura vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu, e uma voz falando português disse: Laura Mendes, precisamos discutir o que você viu essa manhã. Estamos esperando no seu apartamento. Vem sozinha, ou a gente visita a creche da sua prima em Coqueiros e discute com ela. A ligação caiu. A mão de Laura tremeu tanto que ela quase derrubou o telefone. Eles tinham encontrado a família dela. Encontrado a creche da pequena Sofia em Coqueiros. 5 anos de idade. Sorriso banguela, a afilhada de Laura que a chamava de Tia Lau e queria ser bailarina. 30 segundos, Rodrigo Tavares disse baixinho. Mantenha minha família segura. Laura sussurrou. Esse é o acordo. Você mantém a minha prima e a filha dela seguras. Me dá um lugar para ficar até isso acabar. E eu te ajudo a identificar eles. Feito. Rodrigo pegou o telefone, disparou ordens rápidas nele. Depois, equipe de segurança está sendo despachada para a creche agora. Eles vão vigiar de longe, garantir que nada aconteça. A sua prima mora na Rua dos Corais. Como você sabe disso? Eu sei tudo sobre você, Laura Mendes. 26 anos,
desistente do curso de enfermagem. Mãe morreu de câncer há 2 anos. Pai está na penitenciária de Florianópolis há 8 anos. Você trabalha turnos duplos no restaurante do seu Manuel. Manda dinheiro para a sua prima Fernanda, que está criando a Sofia sozinha. Você está atrasada no empréstimo estudantil, atrasada no aluguel, e tem tentado segurar a sua vida com determinação e teimosia. A expressão dele suavizou. Você é exatamente o tipo de pessoa que arriscaria a vida para salvar um estranho, e é por isso que eu vou arriscar tudo para te manter segura. Isso é incrivelmente invasivo. Isso é sobrevivência. Eu não deixo incógnitas entrarem na minha vida. Ele estendeu a mão. Então, a gente tem um acordo? Laura olhou para a mão dele. Os nós dos dedos com cicatrizes, o relógio caro, a mão de alguém que tinha matado e comandado e construído um império. Ela pensou em Sofia, na voz fria no telefone, em como o ato simples de bondade dela tinha espiraldo para esse pesadelo. Ela pegou a mão dele. Acordo. O quarto de hóspedes na cobertura de Rodrigo Tavares era maior que o apartamento inteiro de Laura. Cama king size com lençóis que provavelmente custavam mais que o aluguel mensal dela. Banheiro privativo com uma banheira grande o suficiente para nadar. Janelas do chão ao teto, com vista para o centro de Florianópolis, e o mar azul ao fundo. E em todo lugar, os sinais sutis de riqueza que ela só tinha imaginado. Flores frescas em vasos de vidro, arte nas paredes, silêncio que vinha de construção de qualidade e distância do barulho da rua. Você não pode sair sem segurança, Marcelo explicou, parado na porta. Ordens do chefe. Qualquer lugar que você precisar ir, a gente te leva. Qualquer coisa que você precisar, a gente consegue. Seu trabalho é ficar viva. Nosso trabalho é garantir que isso aconteça. Eu preciso de roupas. Tudo que eu tenho é esse uniforme rasgado. Já resolvido. O chefe mandou alguém pegar o essencial. Devem chegar dentro de 1 hora. Os tamanhos devem estar certos. A gente pegou as suas informações da identidade do trabalho. Claro que pegaram, Laura murmurou. Ela afundou na cama, a realidade desabando. Essa manhã ela estava preocupada em pagar o aluguel. Agora ela estava se escondendo na cobertura de um gangster enquanto pessoas que queriam ela morta esperavam no apartamento dela. Quanto tempo isso vai levar para resolver? Depende de quão rápido o chefe consegue identificar o traidor e neutralizar a ameaça dos Souza. A expressão de Marcelo estava cuidadosamente neutra. Podem ser dias, podem ser semanas. Eu não posso faltar semanas de trabalho. Vou perder o emprego, o apartamento, o chefe vai cobrir o seu aluguel, as suas contas, os seus salários perdidos, tudo o que você precisar. Marcelo começou a sair, depois pausou. Pelo que vale, você fez algo hoje que a maioria das pessoas não faria. O chefe sabe disso. Ele não esquece dívidas. Sozinha, Laura pegou o telefone. 23 chamadas perdidas. Fernanda, seu Manuel, outros números que ela não reconhecia. Ela ligou para a prima primeiro. Laura, meu Deus, onde você está? Esses homens apareceram na creche da Sofia. Disseram que eram segurança que você contratou por causa de ameaças. Você está bem? O que está acontecendo? Laura fechou os olhos. Eu estou bem. Eu ajudei alguém essa manhã e virou uma situação. A segurança é real. Eu preciso que você deixe eles fazerem o trabalho deles. Mantenha a Sofia segura. Não vai a lugar nenhum sozinha. Você consegue fazer isso? Menina, você está me assustando. Que tipo de situação? O tipo que eu não posso explicar pelo telefone. Só confia em mim. Alguns dias, talvez 1 semana, e tudo vai voltar ao normal. Normal? Fernanda repetiu com ceticismo. Laura, você é a pessoa mais normal que eu conheço. Você não se envolve em coisa que precisa de equipe de segurança. O que aconteceu? Eu salvei a vida de alguém e agora os inimigos dele acham que eu sou valiosa. A voz de Laura rachou levemente. Desculpa, Fê. Eu nunca quis colocar você e a Sofia em risco. Você não fez nada de errado. Você ajudou alguém. É quem você é. A voz de Fernanda suavizou. Só toma cuidado. E Laura, quem quer que você tenha salvado, é melhor valer a pena. Laura encerrou a ligação e encarou o telefone. Ele valia a pena? Um criminoso que comandava crime organizado, que falava sobre matar pessoas como se estivesse discutindo planos de jantar, que tinha invadido a privacidade dela e se inserido na vida dela? Mas também alguém que tinha imediatamente se movido para proteger a família dela,
que ofereceu recursos sem hesitação, que olhava para ela com algo entre respeito e fascinação, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver completamente. Uma batida na porta. Rodrigo Tavares entrou, se movendo mais facilmente agora, carregando um notebook. Eu tenho fotos da nossa rede de inteligência. Homens associados à família Souza. Eu preciso que você olhe. Veja se alguém parece familiar dessa manhã. Ele sentou ao lado dela na cama, perto o suficiente para que Laura conseguisse sentir o cheiro da colônia dele, ver os detalhes dos olhos escuros dele. Ele abriu o notebook para revelar dezenas de fotos. Homens brasileiros, a maioria com expressões duras e tatuagens visíveis. Laura estudou cada imagem cuidadosamente, tentando lembrar daqueles momentos frenéticos. Ela tinha estado tão focada nas abraçadeiras, no trem se aproximando, mas tinha tido detalhes. Ele, ela disse de repente apontando. O cara com a tatuagem de cobra no pescoço. Eu lembro de ver aquilo quando ele se abaixou para amarrar as suas pernas. O desenho era bem vívido. A expressão de Rodrigo ficou mortal. Bernardo Souza, o executor da família, o que significa que isso veio do topo. Não violência aleatória, mas um ataque calculado. Mais algum? Ele rolou devagar. Ali. Laura apontou para outro rosto. Ele estava dirigindo. Eu vi ele nos faróis quando eles saíram em alta velocidade. Ele tinha uma cicatriz atravessando o queixo. Leonardo Costa, braço direito de Bernardo Souza. Rodrigo fechou o notebook. Isso é bom. Isso me dá alvos. Você realmente vai matar eles? Não era uma pergunta. Sim, ele se virou para encará-la completamente. Eles tentaram me matar. Ameaçaram a sua família. Atualmente estão aterrorizando o meu território, machucando o meu povo. É assim que o meu mundo funciona, Laura. Violência respondida com violência. É a única língua que eles entendem. Tem que ter outro jeito. Aplicação da lei. Negociações. Eu sou a aplicação da lei no meu mundo. A polícia não se importa com conflitos entre facções a menos que derramem para espaços civis. E negociações? Ele riu amargamente. A família Souza negociou me sequestrando e torturando. Eles deixaram a posição deles clara. Então é só um ciclo sem fim. Eles te machucam, você machuca eles te machucam de volta. Quando isso termina? Quando um lado está quebrado demais para continuar. Ele ficou de pé, foi até a janela. Meu pai construiu essa organização do nada. Começou com um bar pequeno na periferia e sonhos de algo melhor. Ele era brutal quando precisava ser, mas também tinha regras. Proteger a comunidade, não envolver civis, manter a violência contida. O reflexo dele no vidro parecia fantasmagórico. Eu tentei honrar isso, construir negócios legítimos, minimizar derramamento de sangue. Mas os Souza não respeitam regras. Eles veem honra como fraqueza. E o que você me vê como? Laura perguntou baixinho. Ele se virou, e a intensidade no olhar dele fez a respiração dela travar. Como alguém que me deu uma segunda chance na vida. Como alguém corajosa o suficiente para ajudar um estranho e tola o suficiente para recusar pagamento. Como alguém a quem eu devo tudo e que nada vai machucar enquanto eu respirar. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de promessa e ameaça. Laura ficou de pé, precisando se mover, quebrar a tensão. Eu devia te deixar descansar. Você foi espancado e deixado para morrer essa manhã. Você precisa se recuperar. Eu já sobrevivi a pior. Mas ele fez uma careta quando se moveu, embora eu não diria não para descansar. Laura, você está segura aqui. Eu tenho segurança 24 horas, vigilância em toda a entrada, sala de pânico se algo der errado. Dorme se você conseguir. Amanhã a gente começa a planejar. Planejar o quê? Como terminar essa guerra antes que ela leve mais alguém de quem eu me importo? A admissão, me importo, atingiu Laura inesperadamente. Eles se conheciam há horas. Ainda assim, aqui ela estava, integrada na vida dele, na proteção dele, em algo que parecia perigoso e inevitável. Ela o observou sair, o movimento dele rígido, mas determinado, e se perguntou o que ela realmente tinha salvado quando o puxou daqueles trilhos. Laura acordou com um som de gritos. Ela não conseguia entender todas as palavras, mas ela reconheceu a voz de Rodrigo Tavares e a de outro homem igualmente furiosa. Ela se arrastou até a porta. Abriu levemente. Na sala de estar, Rodrigo enfrentava um homem mais velho, fim dos 50, com cabelo grisalho e um terno que gritava dinheiro antigo
e poder mais antigo. Marcelo e 2 outros membros da segurança estavam por perto parecendo desconfortáveis. Você traz uma estranha para a nossa casa? O homem mais velho gritou. Depois de ser comprometido? Ela poderia ser uma espiã, uma infiltrada do Souza. Ela salvou a minha vida, tio, enquanto seus associados de confiança me assistiram ser sequestrado do meu próprio bar. A voz de Rodrigo era aço frio. Talvez a gente devesse discutir onde está a verdadeira traição. Como você ousa? Eu servi essa família por 30 anos. E em 30 anos, essa é a primeira vez que alguém chegou perto o suficiente para me levar. Timing interessante, você não acha? Rodrigo se aproximou do homem mais velho. Eu vou encontrar quem me traiu. E quando eu encontrar, família ou não, eles vão responder por isso. O rosto do homem mais velho ficou vermelho. Seu pai teria vergonha. Trazendo estranhos para negócios da família, confiando em uma mulher que você conheceu há horas em vez de pessoas que sangraram por essa organização. Meu pai está morto. Eu comando essa família agora. A voz de Rodrigo caiu para algo quase gentil, o que a tornou mais aterrorizante. E tio Roberto, se eu descobrir que você estava envolvido nos eventos de ontem, nem mesmo as suas décadas de serviço vão te salvar. Agora sai! Roberto saiu, fúria irradiando de cada passo. No momento em que a porta fechou, os ombros de Rodrigo caíram levemente. Ele serviu uma dose, jogou de volta, depois pareceu sentir Laura observando. Quanto você ouviu? O suficiente para saber que você acha que alguém na sua organização te traiu e que o seu tio não está feliz que eu estou aqui. Roberto me criou depois que meu pai morreu. Ele é como um segundo pai. A expressão de Rodrigo estava sombria, o que torna a possibilidade de que ele esteja envolvido o pior tipo de dor. Camila entrou completamente na sala. Você realmente acha que ele te trairia? Eu acho que qualquer um pode te trair com a motivação certa. Dinheiro, poder, vingança, medo. Todo mundo tem um preço. A pergunta é se o dele foi atingido. Ele olhou para ela. Você devia estar dormindo. São 3 da manhã. Difícil dormir quando tem gente gritando. Laura foi até a cozinha, encontrou a cafeteira, começou um café. Além disso, eu estou acostumada com turnos de madrugada. O relógio do meu corpo está permanentemente confuso. Rodrigo Tavares a observou se mover pela cozinha dele com uma facilidade surpreendente, puxando canecas dos armários como se ela pertencesse ali. Você está se adaptando rápido. A quê? A isso. Ao meu mundo. A maioria das pessoas estaria histérica, chorando, exigindo ir para casa apesar do perigo. Laura serviu 2 xícaras, entregou uma para ele. A maioria das pessoas não cresceu no estreito com um pai na cadeia e uma mãe morrendo lentamente. Eu aprendi cedo que sobrevivência significa se adaptar. Entrar em pânico é um luxo que eu nunca pude me dar ao luxo de ter. Ainda assim, você está notavelmente calma sobre estar sendo ameaçada por uma facção criminosa e protegida por um chefe do crime. Quem disse que eu estou calma? Laura encontrou os olhos dele por cima da xícara de café. Eu estou apavorada. Mas ter medo não muda a situação, então é melhor eu ser útil. Algo mudou na expressão de Rodrigo. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Vendo algo nela que combinava com algo nele mesmo. Me conta sobre a sua mãe. A pergunta foi inesperada. Laura afundou no sofá, abraçando a caneca. Câncer de mama. Estágio 4 quando descobriram. Ela lutou por 3 anos, mas ela calou. Eu estava no curso de enfermagem. Achei que podia salvar ela. Sabe, estudar o suficiente, encontrar o tratamento certo. Mas o câncer não se importa com o quanto você tenta. É por isso que você desistiu. Alguém tinha que trabalhar, pagar as contas médicas dela, manter o apartamento. Empréstimos estudantis pareciam menos importantes do que garantir que ela não morresse endividada. A risada de Laura era amarga. Acabou que eu fiquei com a dívida mesmo assim, 47 mil reais por um diploma que eu nunca terminei. E o seu pai? Assalto à mão armada quando eu tinha 18. Ele estava desesperado. A mãe estava doente. A gente não tinha dinheiro. Ele fez uma escolha estúpida e pegou 20 anos. Eu visito quando posso pagar, mas ela deu de ombros. A gente não é próximo. É difícil manter um relacionamento através de vidro à prova de balas. Rodrigo sentou ao lado dela, perto o suficiente para que os joelhos dele se tocassem. Meu pai foi morto quando eu tinha 22, emboscada em um acerto de contas com uma facção rival.
Eu vi ele sangrando no chão do nosso bar enquanto eu segurava ele, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele me fez prometer duas coisas: cuidar da família e nunca mostrar fraqueza. Isso é um peso pesado para um jovem de 22. Eu fui criado para isso, treinado desde criança para assumir. Mas saber algo academicamente e viver isso são coisas diferentes. A voz dele estava suave, vulnerável de uma forma que Laura suspeitava que poucas pessoas ouviam. Eu tomei decisões que me assombram, machuquei pessoas que provavelmente não mereciam, construí um império em sangue e medo. E eu digo para mim mesmo que é necessário, que isso protege a nossa comunidade. Mas às vezes você se pergunta se você é o vilão na história de outra pessoa. Sim. Ele olhou para ela, e Laura viu o peso que ele carregava. Não apenas poder, mas o custo dele. Como você sabia? Porque eu me pergunto a mesma coisa. Eu não consegui salvar a minha mãe. Eu trabalhei em empregos sem futuro em vez de terminar a faculdade. Eu decepcionei o meu pai por não manter a família unida. Ela colocou a caneca de lado. Todos nós temos fantasmas, Rodrigo. A questão é se a gente deixa eles nos definirem. Palavras sábias de uma mulher com metade da minha idade. Você tem 28, não é idoso. E sabedoria não é sobre idade. É sobre o quanto você sobreviveu. Laura ficou de pé. Eu devia tentar dormir. Amanhã você vai atrás das pessoas que te machucaram, e eu prefiro não enfrentar isso exausta. Rodrigo pegou a mão dela quando ela passou. O toque enviou eletricidade pelo braço dela. Laura, obrigado por conversar comigo como se eu fosse humano. Não um chefe, não um criminoso, não uma dinastia. Só uma pessoa. O polegar dele escovou os nós dos dedos dela. Eu não tive isso há mais tempo do que consigo lembrar. Talvez você tenha conversado com as pessoas erradas. Laura gentilmente extraiu a mão, ignorando a forma como o coração dela acelerou. Boa noite, Rodrigo. Ela o deixou sentado na escuridão, e se ela sentiu os olhos dele a seguindo até o quarto, ela fingiu não perceber. A manhã trouxe novos desenvolvimentos. Laura acordou e encontrou Rodrigo já vestido, terno preto perfeitamente cortado, parecendo cada centímetro o poderoso empresário apesar dos hematomas que desapareciam. Ele estava no telefone falando rápido, a expressão mortal. Quando ele viu ela, encerrou a ligação. A gente tem uma localização. Bernardo Souza, o homem que você identificou, está escondido em um galpão na região portuária. Eu vou agir hoje. Agir. Significando? Significando que eu vou fazer perguntas para ele sobre quem o contratou, quem deu informações, quem me traiu. E depois eu vou garantir que ele nunca ameace ninguém de quem eu me importo de novo. O estômago de Laura revirou. Você quer dizer que vai torturar e matar ele? Eu quero dizer que vou conseguir respostas e garantir a segurança da minha família. O que acontece depois depende do que ele me disser. Rodrigo se aproximou. Laura, eu sei que esse não é o seu mundo. Eu sei que é brutal. Mas é quem eu sou, o que eu faço. E eu não vou me desculpar por proteger o que é meu. Eu não estou pedindo para você se desculpar. Eu só... Ela lutou por palavras. Essa manhã eu era uma garçonete preocupada com gorjetas. Agora estou cúmplice em qualquer coisa que você está prestes a fazer. Você não é cúmplice. Você está protegida. Tem diferença. Ele segurou o rosto dela gentilmente, e Laura se viu congelada pelo contraste entre o toque terno dele e as palavras violentas. Fica aqui. Fica segura. E quando isso acabar, você pode voltar para a sua vida. Eu prometo. E se eu não quiser voltar? As palavras escaparam antes que Laura pudesse impedir. Os olhos de Rodrigo se arregalaram levemente. E se tudo o que eu era antes parecer pequeno agora? E se ver o seu mundo, por mais brutal que seja, me faz perceber que eu estava sobrevivendo em vez de viver? Laura, eu não estou dizendo que quero ser uma criminosa. Estou dizendo que pela primeira vez em anos, eu me sinto desperta, alerta, como se eu importasse além de apenas servir café e sorrir por gorjetas. Ela recuou, precisando de distância. Vai fazer o que você precisa fazer. Mas quando você voltar, a gente precisa conversar sobre o que acontece depois. Rodrigo a estudou por um longo momento, depois assentiu. Quando eu voltar. Ele foi em direção à porta, depois pausou. Marcelo fica aqui com você. Equipe de segurança completa. Não sai por nenhum motivo. Toma cuidado, Laura se ouviu dizer.
O sorriso dele era afiado e perigoso, e de alguma forma o tornava ainda mais atraente. Sempre. Então ele se foi, levando metade da equipe de segurança com ele, deixando Laura sozinha com os pensamentos dela e o peso do que quer que estivesse prestes a acontecer. As horas se arrastaram. Laura tentou se distrair, assistiu TV, rolou o telefone, até tentou a esteira cara na academia em casa de Rodrigo. Mas cada som a fazia pular. Cada minuto que passava aumentava a ansiedade dela. Ele estava bem? Ele estava machucado? Ele estava fazendo coisas terríveis em nome dela? Por volta do meio-dia, o telefone de Marcelo tocou. Ele atendeu, o rosto ficando pálido. Depois, imediatamente, começou a ladrar ordens. Ele se virou para Laura. Vai para a sala de pânico agora. O que houve? O galpão era uma armadilha. O chefe está encurralado com os Souza fechando o cerco. A gente precisa te mover. O mundo de Laura girou. A gente tem que ajudar ele. A gente tem que te manter segura. É isso que ele ia querer. Marcelo agarrou o braço dela, puxando ela em direção a uma porta escondida no corredor, que se abriu para revelar uma sala reforçada com paredes de concreto. Entra. Não sai até eu dizer que está seguro. Eu não vou me esconder enquanto ele pode estar morrendo. Você vai. Se você quer que ele sobreviva, ele morreria te protegendo. Não torne esse sacrifício sem sentido. A expressão de Marcelo estava desesperada. Por favor, Laura. Por ele. Entre. Laura queria argumentar, queria fazer algo, qualquer coisa. Mas ela reconheceu a verdade. Ela só seria uma responsabilidade em um tiroteio. Então ela entrou na sala de pânico, a porta selando atrás dela com um silvo de hidráulica, deixando ela sozinha em silêncio climatizado com nada além do terror dela como companhia. 2 horas. Foi quanto tempo Laura passou naquela sala, observando o relógio na parede marcar o tempo com uma lentidão agonizante. Sem sinal de telefone, sem atualizações, apenas a imaginação dela correndo solta com cenários de Rodrigo sangrando em algum galpão enquanto ela sentava inútil em uma caixa de concreto. Quando a porta finalmente se abriu, Marcelo estava lá, parecendo exausto, mas vivo. Ele está bem. Eles conseguiram sair. Onde ele está? Sendo tratado. Perdemos alguns homens, mas o chefe está vivo. A expressão de Marcelo estava sombria. Definitivamente foi uma armadilha. Alguém contou para o Souza que a gente estava indo. Laura passou por ele, correndo pela cobertura até encontrar Rodrigo no banheiro dele. Um médico diferente estava costurando um corte no ombro dele enquanto Rodrigo sentava sem camisa. Sangue nas calças, fúria nos olhos. Você está machucado, Laura disse estupidamente. Já tive pior. Mas a voz dele estava tensa de dor. O médico terminou, guardou as coisas e saiu sem uma palavra. Rodrigo encontrou os olhos de Laura no espelho. A gente perdeu 3 homens hoje. Homens bons, leais, porque alguém na minha organização deu os nossos planos para o Souza. Você sabe quem? Ainda não, mas eu vou descobrir. Ele ficou de pé e Laura viu a extensão completa disso. Hematomas de ontem ainda curando, ferimentos frescos de hoje, o peso acumulado da violência escrito no corpo dele. Laura, eu preciso te perguntar uma coisa. E eu preciso de completa honestidade. Tudo bem. Por que você realmente me salvou? Você poderia ter continuado andando. Poderia ter ligado para o 192 e deixado eles resolverem. Por que se arriscar? Laura pensou em mentir. Desviar. Mas parada no banheiro dele, cercada por evidência do mundo brutal que ele habitava, ela se viu contando a verdade. Porque eu vi o seu rosto e vi alguém que estava lutando. Mesmo amarrado e espancado, você não tinha desistido. E eu pensei que se você estava lutando tão duro para viver, o mínimo que eu podia fazer era te ajudar. Rodrigo se moveu em direção a ela, e Laura se viu recuando até bater na parede. Ele plantou as mãos de cada lado da cabeça dela, encurralando ela, os olhos perfurando os dela. Eu vou te beijar agora. Se você não quiser isso, diz. A respiração de Laura travou. Ela deveria dizer não. Deveria manter distância desse homem perigoso, violento, complicado. Em vez disso, ela sussurrou. Sim. Os lábios dele encontraram os dela, gentis apesar da fúria ainda irradiando dele. Uma mão subiu para segurar o rosto dela, o polegar escovando amassando o rosto dela, enquanto a boca dele se movia contra a dela com precisão devastadora.
Laura derreteu nisso, as mãos subindo para segurar a cintura dele, sentindo o calor da pele dele e as bandagens cobrindo ferimentos frescos. Quando eles se separaram, ambos respirando pesado, Rodrigo descansou a testa contra a dela. Isso é insano. Eu te conheço há 2 dias. Eu sei, você salvou a minha vida. Eu devia estar te protegendo, não te arrastando mais fundo para o meu mundo. Eu sei disso também. E ainda assim eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de te querer. Não consigo parar de imaginar como seria ter alguém que me vê como humano, em vez de uma arma ou um império. A voz dele rachou levemente. Laura, eu passei 6 anos sendo Rodrigo Tavares, chefe da família, líder implacável. Eu esqueci como ser só eu. Então seja só você agora, nesse momento. Laura o puxou mais perto. Não o chefe, não o gangster. Só o homem que lutou para viver naqueles trilhos porque não estava pronto para morrer. Eles tropeçaram em direção ao quarto, se beijando desesperadamente, mãos explorando. Rodrigo fez uma careta quando Laura acidentalmente pressionou contra os pontos frescos dele. Desculpa, não se desculpa, só cuidado! Ele guiou a mão dela para território mais seguro, a própria mão dele deslizando por baixo da camisa dela. Laura, você tem certeza disso? Porque uma vez que a gente cruza essa linha, eu tenho certeza. Ela tirou a camisa e os olhos de Rodrigo escureceram com desejo. Eu estive sobrevivendo por tanto tempo, Rodrigo. Me deixa sentir viva. Eles fizeram amor com intensidade desesperada. 2 pessoas buscando conforto e conexão em um mundo que parecia determinado a separá-los. E depois, deitados entrelaçados com as luzes da cidade e o mar cintilando pelas janelas, Laura percebeu que tinha mudado irrevogavelmente. A mulher que tinha se preocupado com gorjetas e aluguel parecia uma estranha. Essa nova Laura, a que tinha puxado um chefe do crime dos trilhos do trem e o beijado no banheiro ensanguentado dele, era alguém diferente inteiramente. Fica, Rodrigo sussurrou contra o cabelo dela. Quando isso acabar, seja lá o que vier a seguir, fica comigo. Eu não pertenço ao seu mundo. Você pertence no momento em que escolheu me salvar em vez de continuar andando. Laura, eu vivi a minha vida inteira na escuridão. E você, a sua luz, as suas escolhas de bondade e tudo de bom que eu passei anos tentando proteger à distância. Ele se apoiou em um cotovelo, olhando para ela. Eu não estou pedindo para você fazer parte da minha organização. Estou pedindo para você fazer parte da minha vida. Como isso seria? Eu não sei. Mas eu quero descobrir com você. Os dedos dele traçaram padrões no ombro nu dela. E se eu fosse legítimo? Usasse os meus recursos para construir algo limpo, algo de que você pudesse se orgulhar? Você faria isso? Desistir de tudo que você construiu? Eu faria qualquer coisa para te manter. E talvez ele pausou. Talvez seja a hora. Meu pai construiu esse império para proteger a nossa comunidade. Mas virou outra coisa. Algo mais escuro. Talvez a melhor forma de honrar ele seja transformar isso em algo melhor. Esse é um pensamento bonito. Mas, Rodrigo, as pessoas não simplesmente te deixam sair dessa vida. Elas deixam se você tornar impossível elas recusarem. A expressão dele ficou calculista. O traidor na minha organização, o Souza pressionando o território. Esses são problemas que podem ser resolvidos permanentemente. E uma vez que estiverem resolvidos, eu posso reconstruir nos meus termos. Laura queria acreditar nele. Queria imaginar um futuro onde eles poderiam estar juntos sem violência e perigo. Mas ela tinha visto o suficiente do mundo dele para saber que a saída nunca era simples. Ainda assim, deitada nos braços dele com o coração dele batendo firme contra o ouvido dela, ela se permitiu sonhar. Os dias seguintes se tornaram uma rotina estranha. Laura vivia na cobertura sob proteção constante, enquanto Rodrigo trabalhava metodicamente para desmantelar a ameaça da família Souza e descobrir quem o tinha traído. Ela ouvia menos do que queria. Ele saía antes do amanhecer e voltava tarde, sempre com novos ferimentos, sempre carregando mais peso. Mas as noites eram deles. Conversas no escuro, compartilhando histórias de infâncias que os tinham moldado, sonhos que tinham abandonado, esperanças que mal ousavam falar em voz alta. Rodrigo falava sobre o pai dele, um homem que tinha começado com um bar simples, mas tinha morrido antes de ver o filho transformá-lo em algo maior. Laura falava sobre a mãe dela, uma mulher forte que tinha lutado contra o câncer com graça, mas tinha se preocupado até o último suspiro sobre deixar a filha sozinha.
Eles se encontravam na dor compartilhada deles, no entendimento de que ambos carregavam fantasmas que moldavam cada decisão deles. Essa é a gente, por favor, inscrevam-se no canal se vocês estão gostando da história. E me contem nos comentários, qual seria a sua reação se vocês encontrassem alguém amarrado nos trilhos de um trem? Vocês ajudariam mesmo sabendo do perigo? Vocês arriscariam tudo por um estranho? Compartilhem as suas histórias aqui embaixo, porque eu adoro ler cada comentário de vocês. E agora, vamos voltar para a história de Laura e Rodrigo. Na quarta manhã, Rodrigo entrou no quarto dela antes do amanhecer, o rosto sombrio. A gente encontrou o traidor. Quem? Patrícia Santos, filha do meu tio Roberto. Ela trabalha na nossa logística há 5 anos. A mandíbula dele apertou. Ela deu ao Souza tudo. Rotas, horários, códigos de segurança. Tudo. Por quê? Por que ela faria isso? Eles pegaram o filho dela. Disseram que matariam a criança se ela não cooperasse. A voz de Rodrigo estava dura. Ela deveria ter vindo até mim, confiado que eu protegeria eles. Em vez disso, ela me entregou, e agora 3 dos meus homens estão mortos. O que você vai fazer com ela? O que eu tenho que fazer? Proteger a organização. Mandar uma mensagem de que traição tem consequências. Rodrigo, ela é a prima de você. Ela estava protegendo o filho dela. Ela me traiu. Colocou todos sob o meu comando em perigo. Se eu deixar isso passar, outros vão pensar que podem fazer o mesmo. Então, o que você é? Laura ficou de pé, encarando ele. Um homem que entende medo de pai e mãe? Ou um monstro que mata a família porque as regras exigem isso? Você acha que eu quero fazer isso? A voz dele subiu. Você acha que eu quero matar a prima que cresceu comigo? Brincou comigo quando éramos crianças? Mas eu sou o chefe. Se eu mostrar fraqueza, a organização inteira desmorona. Força não é só sobre violência. É sobre fazer as escolhas difíceis que preservam em vez de destruir. Laura se aproximou dele. Você quer sair dessa vida? Quer construir algo melhor? Então começa agora. Mostra misericórdia. Mostra que você é diferente do Souza, que você valoriza a família sobre regras. Como? Se eu a deixar viver, eu pareço fraco. Você a usa. Ela deu informações para o Souza? Faça ela dar informações falsas. Transforme o traidor dela em uma arma contra eles. Mostre para a sua organização que você é inteligente o suficiente para transformar traição em vantagem. Rodrigo a estudou, algo mudando na expressão dele. Você está sugerindo que eu a transforme em agente dupla? Estou sugerindo que você a perdoe com condições. Ela trabalha para desfazer o dano que causou. E quando tudo isso acabar, quando os Souza estiverem destruídos, você a deixa ir. Deixa ela e o filho dela recomeçarem em algum lugar seguro. Um longo silêncio. Então Rodrigo puxou o telefone. Falou rápido. Quando ele desligou, ele olhou para Laura com algo parecido com admiração. Você acabou de salvar a vida da minha prima. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu também espero. Mas Laura sentia algo se acertar no peito. Isso é quem você é, Rodrigo. Não o homem que mata por necessidade. O homem que encontra outro caminho. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamento. Patrícia, aterrorizada mas grata, concordou em alimentar a família Souza com informações falsas. Rodrigo orquestrou uma operação elaborada, carregamentos de armas falsas, reuniões fabricadas, tudo projetado para atrair os Souza para uma armadilha. Laura observou ele trabalhar. Viu a mente estratégica que tinha construído um império, agora focada em desmantelar ameaças sem derramamento desnecessário de sangue. Ele coordenou com facções rivais, até fez acordos cautelosos com elementos da Polícia Federal que estavam fartos da agressão dos Souza. E, através de tudo, ele manteve Laura segura, protegida, mas também consultada. Ele valorizava as percepções dela, a perspectiva externa dela que desafiava as suposições dele. Você está mudando ele, Marcelo disse uma noite quando Rodrigo estava em outra reunião. Nos últimos 6 anos, eu vi o chefe se tornar mais duro, mais frio. Mas desde que você apareceu, ele está lembrando como ser humano de novo. Eu não estou tentando mudar ele. Você não precisa tentar. Você só precisa ser quem você é. Marcelo sorriu. O chefe passou a vida dele cercado por pessoas que o querem por poder, conexões, proteção.
Você é a primeira pessoa que só o quer por ele. A armadilha foi montada para uma noite de sexta. Um galpão perto do porto de Florianópolis, supostamente cheio de armas contrabandeadas que os Souza queriam desesperadamente. Rodrigo plantou a informação através de Patrícia, então esperou. Laura insistiu em estar presente, apesar dos protestos dele. Eu comecei isso te salvando, ela argumentou. Deixa eu ver como termina. Eles assistiram das câmeras de segurança enquanto a família Souza chegava em força. Bernardo Souza e Leonardo Costa liderando uma dúzia de homens armados. Eles invadiram o galpão, apenas para encontrá-lo vazio, exceto por agentes da Polícia Federal esperando com mandados de prisão e evidências meticulosamente documentadas de cada crime do Souza nos últimos 3 meses. A expressão de Bernardo Souza, quando percebeu que tinha sido enganado, teria sido cômica, se não representasse o colapso de toda a operação deles. Acabou, Rodrigo disse baixinho, observando os Souza serem algemados. O território deles em Santa Catarina será absorvido ou distribuído. As ameaças contra você, contra a sua família, terminaram. Laura se virou para ele. E Patrícia? Livre para ir. Eu já organizei para ela e o filho dela se mudarem para Curitiba. Novos nomes, novo começo. Ela pagou a dívida dela. Você realmente fez isso. Mudou as regras. Você me mostrou outro caminho. O sorriso dele era cansado, mas genuíno. Talvez haja esperança para mim ainda. Talvez sempre tenha havido. Laura tocou o rosto dele. Você só precisava de alguém para te lembrar. As semanas seguintes foram de transformação. Com a família Souza desmantelada e a ameaça eliminada, Rodrigo Tavares começou o processo meticuloso de reestruturar as operações dele. Ele liquidou os negócios ilegais, reinvestiu em empreendimentos legítimos, restaurantes, importação legal de produtos, desenvolvimento imobiliário na região litorânea. Encontrou resistência de membros mais velhos da organização, aqueles que tinham prosperado na economia das sombras. Mas Rodrigo era estratégico. Ele ofereceu posições lucrativas nos novos empreendimentos para aqueles dispostos a fazer a transição, e cortes generosos de indenização para aqueles que queriam se aposentar. Para os poucos que recusaram ambos, ele deixou claro que a era antiga tinha acabado. Eles podiam evoluir ou sair. A maioria escolheu evoluir. Laura observou com fascinação enquanto o homem que ela tinha salvado dos trilhos do trem se transformava de chefe do crime em empresário legítimo. Não foi fácil nem rápido. Houve ameaças, tentativas de outros grupos de preencher o vazio de poder, negociações tensas com autoridades que desconfiavam das intenções dele. Mas Rodrigo navegou tudo com a mesma inteligência estratégica que tinha construído o império dele. E através de tudo, ele manteve Laura ao lado dele. Não como propriedade ou troféu, mas como parceira, confidente. A consciência dele quando as velhas tentações de violência chamavam. Ela voltou para o próprio apartamento depois que a ameaça foi eliminada, mas passou mais noites na cobertura dele do que na própria cama. Fernanda a provocava sem piedade. Então você está namorando um ex-chefe do crime que está virando legítimo? Menina, a sua vida virou novela. Não é assim tão dramático, Laura protestou, mas o sorriso dela atraía. Como está a Sofia? Completamente apaixonada pelos guarda-costas que você mandou. Ela acha que eles são super-heróis. Fernanda riu. Mais sério, Laura. Você está feliz? Mais feliz do que eu estive em anos, Laura admitiu. Eu sei que é complicado. Eu sei que tem história. Mas, Fê, quando eu estou com ele, eu me sinto viva. Como se tudo que eu passei, perder a mãe, desistir dos sonhos, lutar para sobreviver, tudo levou até esse momento. Então segura ele firme. Gente boa que te faz sentir assim não aparece todo dia. 3 meses depois daquela manhã nos trilhos do trem, Rodrigo levou Laura para ver um prédio no bairro da Trindade. Era uma estrutura de 3 andares que tinha sido um armazém, agora em reforma. Ele a guiou através de espaços vazios enquanto trabalhadores da construção se movimentavam ao redor. O que é isso? Ela perguntou. O futuro. Rodrigo parou no que seria o saguão principal. Andar de baixo, clínica comunitária gratuita. Cuidados médicos básicos, exames preventivos, educação em saúde. Segundo andar, centro de treinamento profissional, ensinando habilidades comercializáveis para pessoas tentando recomeçar. Ex-presidiários, imigrantes, qualquer um que precise de uma chance. Terceiro andar, apartamentos subsidiados para famílias em transição. O coração de Laura acelerou. Rodrigo, isso é algo que deveria ter existido há anos.
Ele se virou para ela. Eu passei tanto tempo protegendo a comunidade através de medo e força. Mas você me mostrou que proteção real vem de elevar as pessoas, dar a elas ferramentas para prosperarem. Ele pegou as mãos dela. Eu quero que você administre a clínica. Eu sei que você não terminou a enfermagem, mas você tem o treinamento, a compaixão. Podemos contratar médicos e enfermeiros licenciados, mas preciso de alguém que entenda a comunidade, que se importe de verdade. Alguém como você. Lágrimas picaram os olhos de Laura. Você está falando sério? Completamente. Ele puxou plantas arquitetônicas. Olha, eu até projetei uma sala de aula no segundo andar onde você pode terminar os estudos de enfermagem se quiser. Aulas noturnas. Treinamento prático na clínica. Em 2 anos você pode ter o diploma. Laura olhou para os planos, depois para o homem que tinha se transformado completamente desde aquela manhã nos trilhos. Você realmente vai fazer tudo isso? Ele sorriu. Você me salvou, Laura. Deixa eu salvar outros. Deixa a gente construir algo que importa. Ela o beijou ali mesmo no saguão vazio, com o barulho de construção ecoando ao redor deles e possibilidade brilhando como luz do sol através de janelas sujas. 6 meses depois de salvar Rodrigo Tavares dos trilhos do trem, Laura estava na grande inauguração do Centro Comunitário Trindade. A clínica do andar de baixo estava totalmente equipada e já tinha visto 50 pacientes na primeira semana. O centro de treinamento profissional tinha 20 alunos matriculados. Os apartamentos do terceiro andar abrigavam 4 famílias que tinham estado enfrentando situação de rua. Rodrigo estava ao lado dela, impecável em um terno de negócios, cumprimentando líderes comunitários e funcionários eleitos locais que tinham vindo para o evento. Ninguém mencionou o passado dele. Eles falavam sobre o futuro, sobre investimento comunitário, sobre empreendedorismo social. O tio Roberto estava ali também, reconciliado com o sobrinho depois que a verdade sobre a traição de Patrícia tinha emergido. Ele tinha sido um dos apoiadores mais fortes da transição para a legitimidade, usando as próprias conexões dele para facilitar parcerias de negócios e aprovações regulatórias. Ele se aproximou de Laura, a expressão dele calorosa. Você sabe que você salvou mais do que a vida dele naquela manhã. Você salvou a alma dele. Eu só o lembrei de quem ele realmente era, Laura disse. Às vezes isso é o que mais precisa de salvamento. Roberto sorriu. Meu irmão, o pai de Rodrigo, teria gostado de você. Ele sempre quis que o filho dele fosse mais do que apenas um chefe. Ele queria que fosse um líder que elevasse as pessoas. Você tornou isso possível. A noite caiu, os convidados partiram, deixando Laura e Rodrigo sozinhos no terraço do prédio, com vista para o bairro e a cidade ao fundo. Sem arrependimentos, ele perguntou, puxando ela para os braços dele. Sobre o quê? Sobre me salvar. Sobre ficar. Sobre escolher essa vida complicada e maluca. Laura se aconchegou contra o peito dele, ouvindo a batida constante do coração que ela tinha lutado tão desesperadamente para preservar. Nenhum arrependimento. Eu estava sobrevivendo antes, Rodrigo. Apenas passando pelos movimentos, pagando contas, existindo. Mas agora eu estou vivendo. Construindo algo que importa. Fazendo diferença. Amando alguém que me vê de verdade. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você me deu uma segunda chance na vida. Deixa eu passar o resto dela te mostrando que valeu a pena. Eles ficaram ali enquanto a cidade se acendia abaixo deles. 2 almas que tinham encontrado uma na outra a possibilidade de algo além de mera existência. Prosperidade. Propósito. Amor que tinha crescido de um momento de escolha impossível nos trilhos de trem no amanhecer frio de janeiro. Rodrigo puxou uma caixinha do bolso. Eu sei que conhecemos em circunstâncias insanas. Eu sei que meu passado não é exatamente material de conto de fadas. Mas, Laura Mendes, você é a coisa mais real e verdadeira que já aconteceu comigo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas deslumbrante. Fica comigo. Não só hoje, mas para sempre. Constrói esse futuro comigo. Transforma o que começou em trilhos de trem em uma vida inteira. Laura olhou para o anel, depois para o homem que ela tinha salvado e que tinha de tantas formas salvado ela de volta. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, e eles se beijaram enquanto a cidade murmurava aprovação abaixo.
testemunha silenciosa de dois corações que tinham encontrado o caminho um para o outro através da escuridão. 2 anos depois, Laura ficou no palco da cerimônia de formatura em enfermagem dela, o diploma finalmente nas mãos dela. Na plateia, Rodrigo aplaudia mais alto que todos, com Fernanda e Sofia ao lado dele. O Centro Comunitário Trindade tinha expandido para 2 locais adicionais. A clínica atendia 300 pacientes por semana. O programa de treinamento profissional tinha 80% de taxa de colocação no emprego. As operações comerciais legítimas de Rodrigo prosperavam, empregando centenas e contribuindo milhões em impostos e investimento comunitário. O passado dele nunca desapareceu completamente. Havia sempre sussurros, perguntas sobre de onde tinha vindo o dinheiro original dele. Mas as ações presentes dele falavam mais alto. Ele tinha se provado através de anos de trabalho consistente e legítimo, de generosidade comunitária, de ser não apenas um empresário, mas um pilar da comunidade. E Laura, a garçonete que tinha arriscado tudo para salvar um estranho, agora dirigia uma rede de clínicas comunitárias, tinha o diploma de enfermagem dela e estava planejando abrir um programa de bolsas de estudos para outras pessoas como ela. Pessoas cujos sonhos tinham sido interrompidos por circunstâncias, mas que mereciam uma segunda chance. Ela às vezes pensava naquela manhã nos trilhos do trem, como 30 segundos tinham mudado tudo. Se ela tivesse saído de casa 1 minuto mais tarde, se tivesse escolhido uma rota diferente, se tivesse hesitado mesmo por um momento, Rodrigo Tavares teria morrido, e ela teria continuado com a vida dela, para sempre inconsciente da trajetória que tinha perdido. Mas ela não tinha hesitado. Tinha corrido em direção ao perigo, não para longe dele. E aquela escolha, aquele momento único de coragem compassiva, tinha se expandido para tocar centenas de vidas. As famílias morando em habitação segura. Os pacientes recebendo cuidados médicos que de outra forma não poderiam pagar. Os alunos aprendendo habilidades que transformariam as trajetórias deles. Tudo porque uma mulher tinha visto o outro ser humano em necessidade e tinha escolhido agir. Você está pensativa, Rodrigo disse naquela noite enquanto eles se preparavam para dormir na casa que tinham comprado juntos. Um lugar confortável no bairro Agronômica que ficava entre a cobertura luxuosa dele e o antigo apartamento modesto dela. Apenas pensando em como a vida é estranha. Como um momento pode mudar tudo. Ele a puxou para os braços dele. Sem arrependimentos. Ela sorriu contra o peito dele. Nenhum. E você? Arrepende de ter sido salvo por uma garçonete teimosa que recusou dinheiro e te fez repensar toda a sua vida? Melhor coisa que já aconteceu comigo. Ele beijou a testa dela. Você me deu algo que eu não sabia que precisava. Um propósito além de poder. Uma razão para construir em vez de apenas proteger. E também me deu isso. Ele colocou a mão no ventre levemente arredondado dela, onde o filho deles crescia, previsto para chegar em 4 meses. Laura cobriu a mão dele com a dela. Nosso pequeno garoto vai nascer em um mundo melhor do que aquele em que nos encontramos. Um mundo onde ele não vai precisar escolher entre sonhos e sobrevivência. Graças a você, Rodrigo disse. Graças a nós. Laura o corrigiu. Você fez o trabalho de mudar, de construir algo novo. Eu só acendi a faísca. Então fomos feitos um para o outro. Você, a faísca. Eu, o combustível esperando para pegar fogo. Eles riram juntos, o som preenchendo a casa que tinham construído não apenas com móveis e decoração, mas com amor, perdão e a crença compartilhada de que as pessoas podiam mudar, que segundas chances importavam, que bondade tinha poder. Na manhã seguinte, Laura foi de carro até o pátio ferroviário onde tudo tinha começado. Ela ficou perto dos trilhos onde tinha encontrado Rodrigo pela primeira vez, ouvindo o apito distante do trem das 5h47. Agora era apenas um som, não um lembrete de terror e urgência, mas uma marca de quanto eles tinham viajado. Quanto eles tinham mudado. Quanto era possível quando as pessoas escolhiam compaixão em vez de indiferença. Um carro parou atrás dela. Marcelo, ainda chefiando a segurança de Rodrigo, embora agora fosse segurança corporativa em vez de proteção criminal. O chefe queria ter certeza de que você está segura. Mesmo aqui? Laura sorriu. Especialmente aqui. Este lugar te fez quem você é para ele. O lugar onde a vida dele recomeçou. Marcelo se aproximou, olhando para os trilhos. Você sabe que você salvou mais do que uma vida naquela manhã. Você salvou dezenas, talvez centenas, através das mudanças que causou. Eu estava apenas tentando impedir que alguém morresse. Às vezes é tudo o que precisamos. Uma pessoa disposta a agir quando outros passariam.
Marcelo a olhou com respeito. O chefe diz que você é o coração mais corajoso que ele já conheceu. Não porque você não sente medo, mas porque age apesar dele. Laura pensou sobre isso enquanto dirigia para a clínica. Coragem não era ausência de medo. Era ver o perigo, entender o custo e escolher agir mesmo assim. Era o que ela tinha feito naquela manhã nos trilhos. O que continuava fazendo todos os dias ao construir algo significativo de circunstâncias impossíveis. E era o que Rodrigo tinha feito ao escolher transformar em vez de continuar no mesmo caminho. Ao arriscar tudo que ele tinha conhecido por uma chance de algo melhor. Na clínica, Laura tratou de um fluxo constante de pacientes. Uma avó precisando de medicação para pressão alta. Uma criança com infecção de ouvido. Um homem recém-saído da prisão precisando de ajuda para gerenciar diabetes. Cada pessoa uma história, cada interação uma chance de fazer diferença. Perto do fim do dia, uma jovem entrou, grávida e claramente assustada. Ela mal conseguia pagar, tinha acabado de perder o emprego, não tinha seguro. Laura assentou, fez o exame, organizou o cuidado pré-natal sem custo, conectou ela com serviços sociais e o programa de habitação. Você não entende, a jovem disse através de lágrimas. Eu estava pronta para desistir. Achei que não tinha opções. Você sempre tem opções, Laura disse gentilmente segurando a mão dela. E você não está sozinha. A gente vai passar por isso juntas. Quando a jovem saiu, esperançosa em vez de desesperada, Laura sentiu a familiar onda de propósito. Isso era porque ela tinha sobrevivido à própria escuridão dela. Porque tinha sido colocada naqueles trilhos naquela manhã. Para ser a pessoa que aparecia, que se importava, que ajudava outros a encontrarem o caminho deles através de momentos impossíveis. Naquela noite, Rodrigo preparou jantar, habilidade que ele tinha desenvolvido como parte de se reconectar com vida normal. Eles comeram na varanda, observando o sol se pôr sobre a Baía de Florianópolis, discutindo o dia deles. Planos para expandir a clínica, nomes potenciais para o filho deles, férias que queriam tirar antes do bebê chegar, coisas mundanas e preciosas, a vida comum extraordinária que tinham construído. Você é feliz? Rodrigo perguntou, embora o tom dele sugerisse que ele já sabia a resposta. Mais feliz do que achei que era possível. Laura respondeu honestamente. Eu pensei que felicidade era algo para outras pessoas. Pessoas com dinheiro, conexões, sorte. Mas acontece que felicidade é escolher construir algo que importa. Amar alguém que te vê de verdade e acordar todos os dias sabendo que você está fazendo diferença. Ela pegou a mão dele. Você me deu isso. Você me deu isso, ele contrapôs. Antes de você, eu estava apenas existindo, movendo através de movimentos de poder e controle. Você me ensinou a viver, a se importar, a construir em vez de apenas proteger. Então salvamos um ao outro. Laura sorriu. Talvez seja disso que se trata. Não uma pessoa salvando outra, mas duas pessoas escolhendo se erguerem juntas, se tornarem mais juntas do que poderiam ser separadas. Eles ficaram sentados enquanto as estrelas emergiam. Duas almas que tinham encontrado uma na outra não apenas amor romântico, mas propósito compartilhado, valores alinhados e o entendimento profundo de que vinha de terem ambos sobrevivido à escuridão e escolhido a luz. E se você perguntar a qualquer um deles sobre aquela manhã nos trilhos do trem, eles diriam a mesma coisa. Não foi sobre heróis ou vilões, vítimas ou salvadores. Foi sobre escolha. A escolha de Laura de agir quando era mais fácil passar. A escolha de Rodrigo de mudar quando era mais fácil permanecer o mesmo. A escolha de ambos de construir algo significativo das cinzas de quem eles tinham sido. Porque, no fim, somos definidos não pelas circunstâncias que enfrentamos, mas pelas escolhas que fazemos quando confrontados com momentos impossíveis. E, às vezes, se tivermos muita sorte, essas escolhas nos levam não apenas para a sobrevivência, mas para a prosperidade. Não apenas para a existência, mas para a vida verdadeira e plena, rica em propósito e amor e a satisfação profunda de saber que fizemos diferença. Essa foi a história de Laura e Rodrigo. Uma história sobre segundas chances, sobre o poder transformador da compaixão e sobre como um único ato de bondade pode expandir para tocar incontáveis vidas. A vida de vocês também pode ser transformada por uma única escolha corajosa. Talvez não seja salvar alguém de trilhos de trem, mas pode ser escolher ajudar quando seria mais fácil ignorar, escolher perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, escolher construir em vez de destruir. Todos nós enfrentamos esses momentos, essas encruzilhadas onde nossas escolhas definem não apenas nosso futuro,
mas o tipo de pessoa que nos tornamos. Então eu pergunto a vocês: que tipo de pessoa vocês escolhem ser? Se vocês gostaram dessa história e ela tocou vocês de alguma forma, por favor, se inscrevam no canal. Compartilhem nos comentários qual foi a parte que mais impactou vocês. Já aconteceu de vocês tomarem uma decisão corajosa que mudou tudo? Contem a história de vocês para a nossa comunidade, porque cada história de coragem e compaixão inspira outros a agirem também. E se essa história fez vocês pensarem diferente sobre segundas chances, sobre o poder de escolher bondade, sobre como nunca é tarde demais para mudar, compartilhem este vídeo com alguém que precise ouvir isso. Juntos, podemos criar ondas de mudança positiva que se expandem muito além do que podemos imaginar. Obrigada por assistirem e lembrem-se, vocês têm o poder de serem a pessoa que aparece, que se importa, que faz diferença. Escolham sabiamente.